o maior Pai do mundo, porque se chama o Pai da misericórdia, o Pai que achou, o Pai que não desistiu, o Pai que investiu no Filho e trouxe de volta e falou, não, é tudo teu. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu queria tratar no dia de hoje, um dia chuvoso, eu queria falar sobre o maior Pai do mundo, que foi falado por nada mais, nada menos do que Jesus. E nós conhecemos um Pai, eu chamo como se fosse o Pai, o maior Pai do mundo, e eu creio que Ele é o maior Pai da fé. É conhecido de todos, tanto do meio cristão como do meio secular, esta pessoa que é conhecido muito dos judeus, do cristianismo, que é o chamado Pai Abraão, que as pessoas chamam como o Pai da fé. Porque Abraão, em Gênesis 12, Deus chama ele, faz um desafio a ele, e ele sai na obediência da fé. Eu chamo como o Pai da obediência. Gênesis 22, Deus faz uma prova a ele com o filho Isaque, e ele também obedece, e Deus contempla ele dizendo, eu conheço a sua obediência. Mas não é do Pai Abraão, do Pai da fé, que é conhecido de todos, que eu quero falar no dia de hoje. Eu falei que para mim é o maior Pai que já existiu. Um Pai que é exemplo, e que se todos os pais pudessem ver o exemplo que este homem deixou, é muito rico em todas as partes, ou seja, é um pai que tem um projeto em todas as áreas na criação dos filhos. E Jesus, no Novo Testamento, Jesus menciona, e eu chamo a parábola das porcentagens, a porcentagem de 1%, a porcentagem de 10% e a porcentagem de 50%. A porcentagem de 1%, Jesus conta uma parábola que um homem tinha 100 ovelhas e que ele perdeu uma ovelha, ele deixa 99 e ele vai atrás do 1%, ou seja, daquela uma ovelha perdida até encontrar. Ele fala também da parábola de uma mulher que tem 10 dracmas e que perde uma dessas dracmas dentro de casa e ela procura até encontrar, ou seja, ela tinha perdido 10% das suas dracmas, como o pastor perdeu 1%. Mas aí Jesus fala das dracmas, Jesus conta alguns versículos aqui na Bíblia, falando das causas perdidas, mas Jesus depois menciona, traz uma mensagem falando sobre um pai. Jesus podia falar sobre outras coisas, podia falar até sobre Abraão, mas Jesus começa a falar sobre pai. E ele fala de um pai, ele começa dizendo, certo pai tinha 2 filhos, ou seja, ele começa a falar de família, e ele cita esse pai. Só que aqui é uma parábola de 50%, porque o pai tinha 2 filhos, perdeu um, perdeu 50%. E Jesus menciona aqui, fala, olha, disse-lhe, um pai tinha 2 filhos. E nós pregamos essa mensagem, nós não falamos sobre o pai, nós não falamos sobre o projeto do pai. Nós falamos muitas das vezes da questão do filho, da situação do filho. Mas nós não falamos do projeto do pai, da criação do pai. Não sei se está muito escuro, porque hoje está meio nublado, mas estou chuvoso hoje aqui. Mas o importante é a mensagem. E Jesus fala sobre esse homem como um exemplo de um pai do Novo Testamento. E Jesus fala desse pai com a maneira da criação desses filhos e como esse pai perde um dos filhos.
E Lucas 15:11, que eu estou tratando agora, que eu falo sobre o maior pai do mundo, o maior pai que nós podemos conhecer, porque Jesus que falou dele, para mim, ele é um pai invejável. A criação dos filhos, ou seja, é invejável como ele criou os seus filhos. Quando nós olhamos aqui no versículo de número 12, diz assim: o mais jovem disse ao pai, pai, dá a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu, pôs aquilo que pertencia a ele. O pai não questionou, o pai não perguntou, mas por que você quer a sua parte? O que está te faltando aqui? O que você precisa? Por que você quer a sua parte? Por que você quer dividir uma coisa que é sua, que está aqui? O pai não questionou nada disso, o pai não perguntou por que você quer, o que você vai fazer. Então eu vejo que é invejável a criação do pai, porque o pai dava liberdade. Jesus fala de uma liberdade de um pai que contra todas as regras, porque você só reparte a herança em morte, não em vida. Porque aquela herança pertencia ao filho somente na morte, não em vida. Mas o pai viu, olha, não, você tem isso aqui, esse aqui lhe pertence. Né? Eu estou falando aqui, Lucas 15:11. O pai fala, não, pega aqui, pega os bens e fala, ó, aqui está a sua parte. E eu vejo também que é incrível a sua confiança no seu projeto familiar. A criação, o exemplo que ele tinha, ou seja, ele confiava naquilo. E aí nós vemos aqui em Lucas, no versículo de número 14, o 17, diz assim: E havendo ele pegado tudo, e havendo ele perdido tudo, naquela terra houve uma grande fome. Ou seja, o filho, aqui diz assim, poucos dias depois, no versículo de número 13, poucos dias depois, o filho mais jovem partiu para um país distante, ou seja, ele foi para um lugar longe, distante. Ele foi aventurar na vida. E ele começou a passar necessidade. Uma coisa que não faltava para ele, que sempre existia para ele dentro do seu lar, da sua casa, agora ele começa a vir uma dificuldade. Ele nunca se preocupou pelas necessidades mais simples, as mais comuns. E agora ele começa a passar por essas necessidades. E aí diz assim, e havia um cidadão que mandou ele para cuidar dos porcos. E aí todo mundo conhece, ele desejou, a fome dele era tão grande, a necessidade dele era tão grande que ele perdeu tudo. E aí diz que ele necessitou, ou seja, aqueles porcos sendo alimentados, sendo cuidado, e ele ali passando necessidade, ou seja, sozinho. E no versículo 17, quantos cooperadores do meu pai têm abundância? Quantos cooperadores do meu pai, que trabalham com meu pai, têm pão, têm alimento, e eu aqui padeço necessidade. O pai tinha um projeto familiar incrível, uma confiança, um projeto familiar. O pai tinha a sua administração, tinha os seus 2 filhos, o mais novo, mas o pai tinha os seus cooperadores, e o pai tinha uma criação exemplar. E ele aí ele começa a pensar. O filho que gastou tudo começa a refletir, diz assim, meu Deus, na casa do meu pai nós tínhamos alimentação, todos nós alimentávamos, eu nunca pensei em passar por isso, nunca imaginei passar por essa situação, e eu vejo que aqui, ou seja, os porcos estão sendo alimentados, eu queria ser alimentado assim, ou seja, ele desejou comer aquela alimentação. Jesus falando sobre este pai, ou seja, quando ele diz assim, um certo pai, algumas versões estão assim, um certo homem, mas ele diz assim, um certo pai, ou seja, um pai, ele cita que cuidava dos seus filhos, que tinha um exemplo de cuidado com seus filhos.
Eu vejo, além de ser um pai invejável, além de ser um pai incrível, um exemplar, um pai que dava liberdade a seus filhos, eu vejo que ele é conhecido como um pai da fé. Um pai da fé. Né? Por quê? No versículo de número 18 e 20 diz assim: levantar-me-ei, o filho falando, e eu vou ter com meu pai, e vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, que eu pequei contra Deus, eu pequei contra os princípios que meu pai me ensinou. E ele diz assim: e não sou digno, eu vou dizer para o meu pai, eu não sou digno de ser chamado o teu filho. Os cachorros meus aqui latindo, mas vamos lá. Não sou digno de ser chamado o teu filho. Pode me fazer como um dos seus cooperadores, porque eu estou trabalhando aqui como um cooperador desse homem que para um prato de comida. E ele disse: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Vem aqui, vem. Vem. Trata como um dos teus empregados. Olha, quieto. Trata como um dos teus empregados. 21. Disse-lhe o filho: pai, eu pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. No versículo 14 ao 17 ele diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar as necessidades, ou seja, as coisas mínimas que ele tinha em abundância, começou a fazer falta a ele. E então ele encontrou-se num daquele cidadão daquele país que ele estava, e teve um emprego. Naquele país estava passando uma grande tragédia, uma grande calamidade. Ele foi trabalhar e ele mandou, aquele homem mandou aquele moço apacentar porcos. E ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Ou seja, ele desejou alimentar daquilo, aquele que tinha fartura, agora ele desejou, passava a necessidade. E no 17 ele diz assim: caindo porém em si, disse: quantos cooperadores do meu pai têm abundância de alimento e eu aqui pereço de fome. Ou seja, é incrível, o pai criava com todo zelo, com todo carinho, a família, o empreendimento, os cooperadores, e todos tinham abundância, e ali ele sentia uma necessidade. E eu vejo que ele é conhecido como o único conhecido que eu tenho para mim, o único conhecido como o pai da fé. O pai da fé. No versículo de número 18, diz assim: levantar-me-ei, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Né? Quebrei os princípios. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantou, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu, encheu de compaixão e correndo lançou-lhe o pescoço e beijou. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe o anel no dedo, sapato nos pés, e vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar aqui. Também é conhecido como o pai da fé, não com a fé da obediência de Abraão, não com a fé que nós conhecemos Abraão como pai da fé, mas aqui nós conhecemos no 20, no versículo de número 20, levantar-me-ei, ele disse, e vou ter com meu pai. Estando ele ainda longe, o filho ainda longe, o pai correndo, abraçou ele, trouxe para si, para o seu peito, e beijou. Ou seja, ele aguardava o filho, ele esperava o filho. Nós vamos ver nos versículos 22 que ele vestiu o filho novamente, né? Ele aguardava, ou seja, ele é conhecido como ele diz assim, meu filho foi achado.
Meu filho foi achado. Ou seja, havia uma procura, havia uma determinação, havia aquele pai, havia uma necessidade de saber como que está meu filho, aonde está meu filho agora, como que ele está vivendo, como que ele está se mantendo, ele conseguiu vencer na vida, ele conseguiu prosperar, ele conseguiu constituir família, como que está meu filho agora? Ele não deixava de esperar o filho. Nós vemos que o pai, ele perguntava, como que está meu filho agora, nesse momento? Ele se perdeu, mas eu tenho certeza que ele vai se encontrar. Eu ainda vou ver meu filho. Ou seja, ele tinha fé de ver o filho dele novamente. Eu tenho como maior pai do mundo porque ele nunca se cansou de esperar. Porque ele não diz assim, não, aquele meu filho pegou o que tinha, desperdiçou tudo, foi para uma cidade, abandonou tudo, abandonou a família. Não, o pai era pai. Ou seja, ele nunca deixou de esperar o filho, nunca deixou de aguardar o filho. Ele tinha sempre ali na sua mente, no seu projeto, se meu filho falhar, eu estou aqui de novo. Eu tenho certeza que eu vou ver meu filho. Porque ele foi achado. Ou seja, ele não simplesmente não foi encontrado, não, ele foi achado, ele foi buscado. Buscado em oração, buscado na sua cabeça, na sua mente. Ele desejava o melhor para o filho. Ele aguardava o filho de qualquer maneira, de qualquer jeito. E aí eu tenho como seja o pai que não se cansou de esperar o seu filho. E aqui diz que ele lança o filho, no versículo 20, ele se encheu de compaixão. E eu conheço, eu dou um nome para esse pai. Abraão, o pai da fé. Mas Jesus estava dizendo que este pai é o pai da misericórdia. O pai da compaixão, o pai da oportunidade, o pai que não desiste, o pai que nunca se cansou de esperar. Né? E no versículo 24, ele diz, quando ele faz aquela festa, ele diz assim para os seus cooperadores, porque esse meu filho estava morto. Ou seja, não estava morto lá distante, o filho não morreu distante, o filho já estava morto dentro de casa. Quando ele pede a sua parte, quando ele está ali, ele já não estava vivendo como ele queria uma experiência, mas agora lá fora ele viveu, ou seja, ele viveu a experiência daquilo que ele pensava, ele teve a experiência daquilo que ele imaginava, ou seja, em casa ele estava morto, mas lá ele viveu. E diz assim, e ele estava morto, mas reviveu. Ou seja, em casa ele vivia, mas não tinha vida. Mas lá distante ele conseguiu reviver, ou seja, reviver o seu fracasso, né? Reviver a sua falência da administração que ele faliu. Ele conseguiu reviver, ou seja, a sua dor, conseguiu reviver a sua humilhação, conseguiu reviver a sua experiência de vida, ou seja, conseguiu reviver os seus princípios. Aí quando ele se encontra, quando ele começa a ter vida, e ele diz, meu Deus, quantos lá do meu pai, ou seja, eu passando por essa necessidade aqui, passando por essa prova, eu vou para o pai. Meu pai é misericordioso, meu pai tem compaixão, meu pai, ele me ama. Ele disse, eu estarei sempre te aguardando, sempre te esperando. E eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou me reencontrar com meu pai. Não é humilhação voltar para a casa do pai. Não é humilhação a gente voltar. E eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta. E ele encontra um pai receptivo. Por isso que eu falo que é o maior pai do mundo. Ele encontra um pai receptivo. Um pai pronto a ajudá-lo. Um pai pronto a investir nele novamente. E aí eu chamo o maior pai do mundo, porque se chama o pai
da misericórdia, o pai que achou, o pai que não desistiu, o pai que investiu no filho e trouxe de volta e falou, não, é tudo teu. E é interessante que ele já tinha levado a sua parte, mas o pai falou, não, a minha parte te pertence também, tá bom? Então, tinha se perdido e foi achado, né? Estava morto, mas reviveu, está com vida, tem a nova oportunidade, tá bom? Fica com Deus, fica com essa mensagem aí.